O segredo para ficar rico: existe a riqueza segundo os moldes de Deus, aquilo que Deus nos ensina corretamente, e existe aquilo que é a riqueza segundo o entendimento comum do homem. Hoje eu quero te passar mais uma série de segredos, um conjunto de segredos, como ficar rico. Preste atenção. Assista esse vídeo até o final e desde já eu quero te pedir, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Quando você dá o seu like, você está patrocinando este vídeo para que o Facebook mostre ele para mais um montão de pessoas. Não é só você curtir porque gostou. Ou seja, você vai lá, aperta lá no joinha, você vai estar patrocinando para o Facebook mostrar para um monte de pessoas sem você precisar pagar nada. No Salmo de número 1, versículo 3, está escrito assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer enriquecerá. Quem está falando isso é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que está dizendo, parafraseando: olha, você será abençoado em todas as instâncias da sua vida. Vai bater o sol, ou seja, o dia mau, os dias ruins, os anos ruins de tristeza, onde as pessoas não crescem. Se observarmos, nesses tempos de pandemia, surgiram muitos milionários no Brasil. Enquanto muitos passaram necessidade, dependeram aí do auxílio emergencial e não dava nem muitas vezes para pagar o aluguel, comprar pão. Muitos milionários surgiram nos dias de pandemia. Quem foram essas pessoas os milionários que surgiram? Outros que conseguiram enriquecer, outros que conseguiram crescer, outros que reinventaram a sua maneira de trabalhar e estão bombando, estão arrebentando. São aquelas pessoas que estavam alinhadas com a palavra de Deus. Porque a promessa do Senhor não passa. Jesus diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, aquilo que está escrito não pode ser revogado. Aquilo que está escrito não pode deixar de cumprir-se. Mas o que acontece? Nós, seres humanos, eu quero me incluir nisso também. Muitas vezes nós ficamos chapinhando ali na beirada. A gente ouve a palavra de Deus de vez em quando, a gente ouve, mas não para meditar. Escuta o que Deus está falando. Por exemplo, para pregar aqui para você, e eu estou meditando na palavra. Peraí, o que Deus quer dizer aqui? Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Qual é a estação própria? No dia em que você resolve obedecer a Deus, andar segundo a palavra dele, e você resolve não trabalhar com a força do braço, mas trabalhar com a força de Deus. Ele diz: agindo assim, você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Uma árvore plantada junto a ribeiro de água, ela nunca vai ter problema de sequidão, porque sem água a árvore não consegue produzir. Ele diz: você será como uma árvore plantada. As folhas não caem, ou seja, aquilo que você faz, você não vai tomar prejuízo. E tudo quanto fizer, tudo, observa que Deus está falando tudo. Quando Deus fala tudo, ele engloba tudo. Prosperará. Você prosperará na sua família, você prosperará na sua empresa, você prosperará em relação aos seus funcionários, você prosperará em relação ao seu ministério, porque ele diz: em tudo quanto fizer, prosperarás. E para que você entenda, para que você não fique chapinhando sem entender o que Deus está querendo te dizer, eu fui no nosso amigo dicionário Aurélio, e eu fui buscar. Escuta, Deus, o que é prosperidade? Ele falou: veja lá direitinho que eu peguei as palavras certas. Deus falou comigo, olha, eu peguei as palavras certas, eu não estou falando aqui de maneira subjetiva, não estou falando aqui de uma maneira figurada, eu estou falando o que eu quero falar. E quando eu estou falando prosperarás em tudo, ele está dizendo:
você será feliz, você será virtuoso, profissional qualificado, que as pessoas olham e dizem assim, olha, se tiver que ficar 2 pessoas aqui dentro da empresa, fica eu e você. E eu tive o privilégio de uma multinacional, isso lá nos anos 90, eu ainda era um garotão, era considerado um dos melhores técnicos daquela multinacional, e eu estava comprando uma casa naquele tempo, e eu ia financiar uma parte dela no banco. E eu fui para o meu supervisor e falei para ele, para o meu coordenador, finado Orivaldo, que Deus o tenha, e eu falei para ele, escuta, está vindo aí um corte de muitos funcionários, se eu tiver incluído na possibilidade de mandar embora, o senhor, por favor, me fala, a gente se dá tão bem, para eu não assumir um compromisso. Ele diz, olha, fica tranquilo, se tiver que ficar 2 funcionários dentro dessa empresa, um será eu e outro será você. Então, aquilo me deu uma segurança, ou seja, bem-aventurado, feliz, realizado. Então vamos lá, prosperidade segundo o molde de Deus é uma pessoa feliz, virtuoso, bem-sucedido, afortunado, cheio de fortuna, cascalho, grana no bolso. É isso que Deus está dizendo. Então, este é um dos primeiros segredos para você enriquecer, você saber de fato e de verdade o que Deus tem para você. Deus está dizendo, você será feliz, virtuoso, bem-aventurado, afortunado, cheio da grana. Deus quer que você enriqueça. Vamos continuar para que você tenha bastante clareza do que Deus está dizendo. Em Eclesiastes capítulo 1, 19, está aqui mais uma informação que Deus tem prazer que os seus filhos vivam abundantemente bem na face da terra. Coloca isso no teu coração 24 horas, mas com entendimento. Me desculpa, não é com aquele entendimento religioso bobo que a pessoa levanta a cabeça, ai, Deus está me abençoando, ai, porque Deus é bom, ai, porque todo mundo sabe que Ele é bom, mas a bondade de Deus na prática, como funciona? Ele diz assim, quanto ao homem, Eclesiastes capítulo 1, 19 em diante, quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e deu fazendas, e lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção, e gozar do fruto do seu trabalho, isto é, dom de Deus, presente oferecido por Deus. Ou seja, no dia que você nasceu na terra, que você saiu do ventre da sua mãe, Deus te presenteou. É como se Ele trouxesse uma caixa de presente ali, como os magos do Oriente trouxeram para Jesus. Jesus nasceu dentro de uma manjedoura, no meio das vacas, dos jumentos. Mas na hora que ele acabou de nascer, Deus envia os 3 magos. Um trouxe ouro, outro trouxe mirra e outro trouxe incenso, os produtos mais caros que existiam naquela época. Jesus foi presenteado. Este presente aqui, esse dom de Deus, simboliza os presentes que Jesus recebeu no dia que nasceu. Ele diz, olha, no dia que você nasceu, é como se Deus trouxesse um baú para você, entregasse lá no hospital, no quarto em que você nasceu. Ele te deu riquezas, nesse baú veio riquezas, veio fazendas, e lhe deu poder para você comer dele, tomar sua porção e gozar. Isso aqui é gozar. O fruto do seu trabalho é você se alegrar, é você fazer aquela mesa grande no final de semana, como eu tenho falado na igreja, ali com picanha, com farofa, maminha, salada, frutas, tudo que a sua alma desejar, colocar no carrinho para fazer aquele almoço, aquela festa, aquele banquete, coloca lá suco, tubaína, o que você gostar, que a tua alma desejar. Ele diz, isto é um presente oferecido por Deus. Mas o que muda a tua sorte
É a consciência que você recebeu isso no dia que nasceu. Então, mais uma vez, eu fui lá no meu amigo Aurélio, saber o que significa fazenda. Eu falei, peraí, ele nos deu riqueza. Riqueza a gente sabe que é cascalho, dinheiro no bolso, é você ter saúde, é você ter uma família abençoada, é você ter alegria. Mas eu falei, e o que significa fazenda? Fazenda significa literalmente bens materiais. Está aqui, ó, segundo o nosso dicionário. E eu perguntei ao Espírito Santo, é isso mesmo? Ele falou exatamente do jeito que eu escrevi. Primeiro, terreno cultivado. Ele diz que Deus deu terreno cultivado para você. Sabe aquela fazenda que quando você viaja por aí, você vê aquela sede bonita, aquela fileira de palmeiras, entrada asfaltada, casa com piscina, bois, nelórios, criação de gado, criação de ovelhas, cavalo de raça. Ele diz que primeiro ele te deu riquezas e te deu isso. Segundo, propriedade rústica, mata virgem, para você cultivar e fazer o que quiser, está lá no dicionário. Rebanhos de gado, pano, tecido, roupas finas, sabe aquelas roupas lá não é da 25 de março, dali do shopping Anália Franco, do shopping Aricanduva, do shopping Morumbi, dos shoppings, as grifes mais caras. Ali tem uma rua ali próximo da Augusta, fugiu o nome agora, só tem grifes internacionais. Ele está dizendo que ele te deu, ou minha irmã, meu irmão, ele te deu roupas finas, deu bens e mercadoria, sua geladeira transbordando, tesouro público. Sabe o que é tesouro público? É direito de entrar naquela Land Rover, Ranger Rover, como se queira. Entrar naquele carro, naquela Ferrari. É direito seu. Finanças, grana no banco. Vamos recapitular? Deus te deu terreno cultivado, aquela fazenda, aqueles terrenos maravilhosos, propriedade rústica, matas virgens para você cultivar, rebanhos de gado, milhares de milhões de cabeça de gado, panos finos, as grifes mais finas, bens e mercadorias para você comer, supermercado para você comprar o que você quiser, dos mais finos, tesouro público, carros importados, tudo que você quiser. É o que o dicionário está falando e é o que Deus disse que te deu. Olha aqui, quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazendas, é tudo isso que eu estou te falando. Talvez você nunca viu ninguém pregar e te explicar exatamente isso. A gente vê, Deus me deu riquezas e fazendas, mais uma casinha lá no pé da serra. E eu e você nunca chegamos a tal nível do que a palavra está falando. Eu e você não. Você sabe por que nós não chegamos? Porque nós nascemos no meio de uma família, igual o meu pai. Não estou culpando o meu pai. O meu pai fez o melhor que ele podia para mim. O meu pai me entregou o melhor que ele podia e que ele sabia. Mas na nossa geração, o meu pai soube me instruir para a geração dele. Ele não soube me instruir para essa geração. Então, eu aprendi que pagando as contas no final do mês, estaria bom demais. Eu aprendi que tendo comida para comer e uma roupa limpa para vestir, estava bom demais. Verdade é que eu já falei isso em vários cultos de pregação minha. Deus apareceu para mim 2 vezes. E eu, quando estava estudando ali, Provérbios de Salomão, as passagens de Salomão, Deus disse para mim, é para você nesse tempo, pegue o que é que você quer. 2 vezes, Deus falou comigo, apareceu para mim, claramente e me disse, pede o que você quer. Isso em torno, mais ou menos, a primeira vez, uns 10 anos atrás. A segunda vez, uns 12 anos atrás. Estou falando por mim, meu querido, eu não quero que você passe porque eu passei. Eu passei para pegar a experiência e te ensinar. Eu sou sacerdote. Deus vai me levar a situações para eu aprender e te ensinar, você não passar porque eu passei. Deus, me dá uma casa para morar, segura com a minha família, comida para comer, com fartura,
e me dá uma roupa limpa para vestir e me dê sabedoria para pregar. E você sabe o que eu tenho até hoje? A segunda vez ele apareceu, é tipo assim, você não quer refazer? Eu falei a mesma coisa, Senhor, continua o mesmo pedido. Ele falou, ok. Graças a Deus, eu tenho uma casa boa para morar. Não me falta nada. Graças a Deus, eu tenho comida no meu prato todo dia. Até quando no meio da pandemia, quando o diabo começou a rir aqui várias vezes, dizendo, agora vai faltar. Eu falei para ele, eu meti o dedo na cara dele, eu falei, eu duvido. Até no meio da pandemia, quando tudo parecia que ia faltar, deixa eu te contar aqui. Deus mandou pessoas que eu nunca tinha visto colocar dinheiro na minha conta. Deus mandou pessoas depositar dízimos e oferta na minha conta que eu nunca vi a igreja dela. O que eu tive foi aquilo que eu pedi para Deus. Então, o que eu estou te exortando hoje é para você prestar atenção exatamente no que Deus está falando e não vacilar. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Pede bem. Pedir bem, aprender a pedir bem, de maneira correta. E lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar, a se alegrar, a viver fazendo festa. Deus quer que você enriqueça, que você tenha propriedade, que você tenha fazenda, que você tenha rebanho de gado, que você vista o melhor dessa terra, que você tenha muitas mercadorias, que você tenha carro importado, tesouro público, finanças. Está aqui. Eu não estou inventando nada. Estuda a Bíblia que você vai ver o que eu estou falando. O que normalmente impede as pessoas de alcançar os seus objetivos? O que impede? Talvez você olhe e fale assim, João Flávio, eu já te dei aqui um feedback do que impede. A falta de conhecimento. A gente lê a Bíblia de maneira superficial, mas não vai a fundo, não gasta tempo para saber o que realmente Deus está falando. Agora, quando fala de uma desgraça, todo mundo pega na hora. Olha, se você não fizer isso, você vai torrar no fogo do inferno. A pessoa, misericórdia, ela acredita que realmente vai torrar no fogo do inferno. Mas você fala, Deus é amor, Ele é maravilhoso, Deus te chamou para ser uma bênção, Deus te chamou para ser um sucesso, Deus te chamou para fazer a diferença nessa geração, Deus não te chamou para viver uma vida medíocre, Deus não é medíocre, Ele não quer que você seja medíocre. Qual pai que tem prazer na mediocridade do filho? Qual pai que tem prazer em saber que o filho está com a barriga vazia? Qual pai está feliz em ver o filho maltrapilho, sujo? Lembra da parábola do filho pródigo? O pai imediatamente mandou dar banho no filho, trazer a melhor roupa, colocar anel no dedo, colocar sandálias no pé, matar o boi cevado e fazer uma festa e fazer um banquete. Esse é o prazer do pai. E Jesus não estava falando aqui de um homem físico, mas Jesus estava falando da pessoa dele próprio em relação a nós. Acredite, Deus quer que você seja o melhor, mas não fique olhando para a sua limitação mental, emocional, do seu coraçãozinho fraco. Olha para Deus que tem um coração forte, olha para Deus que é perfeito, olha para Deus que tem o melhor desta terra para você. Continuando, por quê? Os motivadores é a falta de alinhamento com os ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Criador e sabe tudo o que precisamos fazer para verdadeiramente enriquecer. O que é enriquecer? Tudo isso que você me ouviu falar até aqui. O lugar que você vai chegar, Jesus já foi, antes da eternidade. O lugar que você pretende, as coisas que você pretende ter, Jesus já preparou antes da fundação do mundo. Vamos ver aqui quando fala de riqueza. Segunda aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Segunda aos Coríntios, deixa me ver aqui. Vamos lá. Segunda aos Coríntios, vamos ver o que fala. Anota aí, segunda aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Olha o que Deus fala para você. Diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça.
A semente que você semeia é Deus que te dá. A semente que você entrega na igreja, que você entrega no hospital, que você evangeliza, que você compra um material para entregar para alguém, uma cesta básica, tudo, inclui tudo isso. Ele diz, ele aumentará a vossa sementeira. Ele aumentará o fruto. Vamos pegar aqui de novo. Ora, o que dá semente é o que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. 11. Para que em tudo enriqueçais. Para que em tudo você fique rico. Peraí, você acha que se Deus não quisesse que você ficasse rico, o Espírito Santo estaria gastando tempo aqui com você? E aí mais uma vez, eu vou lá no nosso amigo Aurélio. Mais uma vez eu consulto o Espírito Santo, que significa enriquecer. Nós vamos em seguida pegar aqui o fio da meada. Enriquecer é colocar prioridade no pilar espiritual. Para que enriqueçais. Para que você fique rico. Ser rico. Para trazer todas essas abundâncias que nós falamos até aqui, ela vem quando você está alinhado, você está priorizando as coisas espirituais. Fora isso, meu amigo, eu quero ser radical com você. Esqueça. Você vai plantar de manhã, o sol vai queimar à tarde. Você vai plantar de noite, o bicho vai comer a raiz. Porque é impossível você botar uma semente na terra e ela germinar sem a presença de Deus. O raio ultravioleta do sol que desce lá, você pensa que é só um raio de sol. Sem ele, a planta não germina ali, é a presença de Deus. Jesus diz assim, Mateus 6,33. Mateus 6,33. Vamos lá ver, nós já vamos fazer a oração. 33. E eu vou começar aqui no 29. Jesus disse assim, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus está dizendo, escuta, você tem que se preocupar em priorizar a palavra de Deus. Deuteronômio está lá em 28, que você deve, a primeira coisa que Deus pediu para o povo de Israel, prioriza a palavra, que eu te coloco como cabeça e não como cauda. Prioriza as coisas espirituais, que é a palavra de Deus, que eu te faço andar por cima e não por baixo. Prioriza o pilar espiritual, que é as coisas de Deus, que onde você colocar as tuas mãos, prosperará. Prioriza a palavra de Deus, que é o pilar espiritual, que onde você for, você será bendito. Agora Jesus chega aqui e confirma dizendo, versículo 33, mas não fica preocupado com nada. A tua preocupação, Deus diz para você hoje, busca primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você me pergunta, João Flávio, quais que eu tenho que buscar? Tudo que eu te falei até aqui, volta ao vídeo, assiste o vídeo e no final você tem a senha para receber tudo que eu te falei. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? Eu te pergunto, hoje de manhã eu perguntei para uma pessoa, você sabe o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Você sabe? Não, não sei. Você sabe que Jesus vai voltar? Sei. Você sabe onde você vai morar quando Jesus voltar? Sugar a gente lá para uma nuvem, a gente vai andar uns dias com ele. Peraí, não. Vamos aprender direito. Busca o reino de Deus. Jesus está dizendo, aprende o que é o reino de Deus. Aprende o que eu vou fazer quando eu voltar. E eu vou te dar aqui uma palhinha. Para você ter todas essas coisas para você. O reino de Deus
é aqui na terra. Quando Jesus voltar, ele volta como o rei, como governador absoluto de todo o globo terrestre. Ele reinará nesta terra, e você que recebeu Jesus como seu único e exclusivo Salvador, que faz parte da família de Deus, você vai viver com ele aqui. Essas coisinhas abundantes que ele está falando aqui é uma faísca do que você vai ter quando Jesus voltar. E se você crer nesta palavra, você começa já a reinar como os dias que Jesus vai vir reinar na terra, que é o reino dele estabelecido. O que é o reino de Deus estabelecido na terra? Naquele tempo, Jesus fisicamente será o governador desta terra, o presidente desta terra, o comandante absoluto desta terra, rei dos reis e senhor dos senhores, e nós que somos salvos seremos sacerdotes dele, auxiliares dele. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá boleto para pagar, não haverá doença, não haverá briga, não haverá rancor, não haverá falta de perdão, não haverá nada. Viveremos uma vida perfeita, assim como Jesus é perfeito. É isso que é o reino de Deus. Você está entendendo agora o que é o reino de Deus? A partir de agora, entendendo o que é o reino de Deus, você pode e vai receber, à medida que esse entendimento clareia no teu coração, automaticamente as fazendas vêm, as roupas vêm, a grife vem, o carro vem, a comida vem. Ele diz, e essas coisas vos serão acrescentadas quando você entende que o reino de Deus é aqui na terra, que ele é rei absoluto, que Jesus é rei absoluto, que Jesus é Senhor dos senhores e que não há outro nome pelo qual importa que seja salvo. Esta consciência faz manifestar todas as riquezas de Deus sobre a sua vida. Buscar primeiro o reino e a sua justiça. E eu fui buscar de novo lá no nosso amigo Aurélio o que é justiça. A justiça de Deus é quando você aprende com clareza qual é a vontade dele. Qual é a vontade de Deus para você? Primeiro, a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo. Qual é a vontade de Deus para você? Ela é boa e perfeita. Então, esse conjunto de entendimento faz todas essas coisas manifestarem automaticamente na sua vida e na nossa vida. E eu estou aqui sendo treinado para te ensinar acerca do reino de Deus, porque eu quero te ver sendo aquela bênção que Deus determinou que você seja. Oh, meu querido, minha querida. Vamos buscar primeiro o entendimento do reino de Deus. Não se preocupe com as outras coisas. Ele diz que até os passarinhos, que não ignoram o reino de Deus, comem bem. Até as plantas de lá do cerrado, do mato, se vestem tão bem porque elas não ignoram as coisas de Deus. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, entender as coisas dele. Eu quero orar. Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por cada uma dessas vidas, em qualquer tempo, meu Pai, que as pessoas ouvirem, assistirem este vídeo, elas sejam tocadas, elas entendam que o teu reino já é chegado a nós, porque o Senhor, aonde passava, o Senhor não dava outra mensagem. O Senhor curava os enfermos, abria os olhos do cego, coxos, aleijados. O Senhor dizia, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus já está à disposição. Você já pode viver uma vida longe das doenças, das enfermidades, das tristezas, das tribulações, comendo o melhor desta terra, possuindo o melhor desta terra. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora faz um favor, não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse vídeo com no mínimo 12 pessoas. Forma a sua comunidade de 12 pessoas. Eu estou chamando um grupo de pessoas para formar uma comunidade. É a tua igreja particular, 12 pessoas. Deus te abençoe e eu te abençoo em nome de Jesus.